Agora, em todas as religiões pagãs, você tem a adoração da rocha santa. E Deus, no Velho Testamento, constantemente nos adverte contra essas rochas santas. O catolicismo está cheio dessas rochas. Os católicos ensinam que o sacrifício da missa é e deveria ser considerado o mesmo que aquele da cruz, no qual a vítima é o mesmo, isto é, Jesus Cristo nosso Senhor. Está no Catecismo do Concílio de Trento, parte 2, capítulo 4. Esta não é qualquer fonte. Assim, Cristo é sacrificado todas as vezes que acontece uma missa. Mas Hebreus diz que eles crucificaram de novo para si o Filho de Deus, Hebreus 6:6. E quantos sacrifícios diz a Bíblia que Jesus fez para todo sempre? Um sacrifício para todo sempre. Então, o sacrifício da missa é, em certo sentido, um símbolo da vitória de Lúcifer sobre Cristo. Ele continua a sacrificá-lo. E o crucifixo onde Cristo fica, o crucifixo é um símbolo da vitória de Lúcifer sobre Jesus Cristo. Agora, no paganismo, a cruz era também adorada como um símbolo do sol, é claro. E Lúcifer transformou-a em um de seus principais símbolos. Agora, Hebreus 10:14 diz, com uma oferta, um sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre aqueles a quem ele santificou. Se você olha no Vaticano, isso vem do Museu do Vaticano, você tem um anjo que carrega a tríplice coroa que apoia Cristo sobre a cruz, mantendo-o na cruz. Então, o crucifixo, em certo sentido, é um símbolo da vitória sobre Cristo. E comer o pão é um ritual pagão antigo. A Eucaristia, ou hóstia, tem as letras IHS sobre ela. Isis, Horus e Sete. E a hóstia vem da palavra latina para sacrifício. A hóstia redonda, cujo formato redondo é tão importante no mistério romano, é outro símbolo de Baal. Então, o formato redondo é um símbolo do sol. E aí você o tem mesmo no lado da cruz, que também é um símbolo do Deus Sol. Muito bem, aí está. Na Síria, nós temos o símbolo do Sol, que era redondo, e foi colocado na meia-lua, que era o símbolo do nascimento no útero do Deus Sol. E ele era chamado Baal Haddad. E sempre havia uma estrela na lua. E a estrela representa a estrela do Oriente. Ela era chamada de Cão Maior. E era uma representação de Sírio. Agora, lembrem-se dos antigos magos, os 3 reis magos que vieram a Jesus, está bem? Agora, o ocultismo hoje em dia, em sua forma maçônica, ensina que os reis magos seguiram uma estrela do Oriente e a seguiram até Belém. É isso que eles ensinam. Pergunta, se os reis magos vieram do Oriente, então onde estava a estrela em relação a eles? Sobre Belém? Ela estava no oeste. Então, de fato, a estrela que eles estavam servindo não é a estrela que representa Jesus Cristo, mas aquela no Oriente que representa Sírio, Cão Maior, e é um símbolo de Lúcifer, não de Jesus Cristo. Então, esse era o símbolo mesopotâmio antigo de Baal Haddad, a estrela ou o disco redondo. Não importa se é um ou outro. Um é o símbolo de Horus, que é o renascimento, e o outro é a forma de Osíris, que é a forma adulta. Não importa, é tudo uma só coisa. Aqui você tem o símbolo de Osíris, o disco redondo na meia-lua, que é o símbolo de Ísis, ou ali você tem o símbolo de Horus, que é o nascimento do sol, o filho e a meia-lua. Agora, quem é que usa esse símbolo hoje? Que religião tem isso como seu principal símbolo? O Islã. Para o Islã, esse é o símbolo principal. O islamismo e o catolicismo estão lado a lado. Você vai para o Oriente Médio, você vai para os países islâmicos, onde o evangelismo é proibido, onde você não pode fazer prosélitos em nome de Jesus Cristo. Você encontra mesquitas e catedrais católicas, uma ao lado da outra, onde quer que você vá.
Quer você vá para Amã, quer você vá para Jerusalém, quer você vá para a Síria. Se você fizer isso, você vai ver a Catedral Católica Romana lado a lado com a mesquita. Por quê? Porque adoram o mesmo Deus, Baal Haddad. Vejam comigo, aqui está o Papa com a hóstia. A forma redonda que representa Baal. Ali está ele com uma taça. Baco, deus do vinho e da bebedeira. E eles servem vinho fermentado. Mas a Bíblia diz que o símbolo era um pão sem fermento. E, portanto, se o fermento é um símbolo do pecado, então eles deviam usar o vinho sem fermento também. Mas os católicos usam o vinho fermentado e o símbolo redondo, e eles colocam tudo isso junto com a meia-lua. E por falar nisso, nesse mosteiro católico, você tem raios do sol com ondulações e raios retos. Os raios retos representam o Deus masculino. E este aqui tem as letras SFS sobre ele. Agora, na religião de mistério, você tem que descobrir o que essas letras significam. Você tem que entender os truques deles. Aqui está outro mosteiro, a meia-lua. E então, quando a missa é celebrada, no meio da missa, então o disco é colocado ali e você tem exatamente o mesmo símbolo da deidade que é usada no islamismo. Exatamente o mesmo símbolo. E ali está outro com a hóstia. Ali você tem Baal Haddad. Ali também está na antiga cultura hitita. E você tem o símbolo dos pavões, por falar nisso. Aqui você tem a meia-lua. Ali você tem a face de Apolo, o círculo. E então você tem a coroa de louros, normalmente com 13 folhas ao redor dela. Ah, por falar nisso, que poderosa organização em nosso planeta usa esse símbolo? As Nações Unidas. E isso é muito interessante. ONU. Que, por falar nisso, é o nome de outra divindade. Mas eu vou falar sobre isso depois. Aqui você tem Mitra, o mitraísmo. Agora, o Mitra é aquele que mata o touro. E você tem um cão que o ajuda. E ali você tem uma serpente que o ajuda. E você tem um escorpião que pica o touro num lugar muito estratégico. E se você olha para o chapéu de Mitra, que tem esse formato, esse é o chapéu de Mitra, o mitraísmo. Agora, eu quero que vocês olhem para esse chapéu com cuidado, porque na próxima palestra eu vou falar mais sobre isso. Vocês vão ficar admirados quando eu falar sobre o chapéu de Mitra. É muito interessante. A estrutura do culto era hierárquica, através de uma série de 7 graus. Cada um deles tinha um símbolo especial. Córax era o corvo sob Mercúrio. Ninfos foi um neologismo que significava noivo. Esses são os níveis do mitraísmo. Sob Vênus, a deusa. Assim, os sacerdotes de Mitra tinham que ser celibatários, porque eles se casavam com a deusa Vênus como se fossem seu noivo. Será que nós temos um sistema religioso em que os sacerdotes do sexo masculino têm que ser celibatários? Muito bem, então nós temos Mili, a pedra de moinho, sob Marte, nós temos Leão sob Júpiter, Pérses sob a Luna, isto é, a Lua, Heliodromo sob o Sol e, finalmente, nós temos Pater. Esse é o grau mais elevado, o grau superior do mitraísmo. O pai fica sob Saturno e Saturno é o deus do submundo. Saturno é o deus da morte. Saturno é o equivalente do deus Sete na trilogia egípcia. Agora, Pater, pai. Nós temos um sistema religioso hoje no qual o sacerdote é celibatário, no qual a deidade que faz o papel de mediador é feminina e no qual ele é chamado pai. Nós temos um sistema assim hoje. Se eles dizem sim, então deixe-me ser sincero com você, eu não quero parecer um estranho aqui hoje. Vamos dizer que se parece muito com o sistema velho, então qual é a possibilidade que seja de fato o sistema velho? 100%, eu lhe garanto. Quando eles adoravam o deus sol egípcio, Osíris, eles lhe davam uma hóstia redonda exatamente como se faz hoje.
E esta hóstia é carregada ritualmente através das ruas no catolicismo, como era nos tempos pagãos. Baal-Hadad, o sistema é um sistema de Roma. Você acha que, na análise final, as grandes religiões do mundo terão qualquer problema de se identificar com o bispo de Roma? Sim ou não? Não, eles não terão nenhum problema, porque sob essas várias camadas de doutrina oculta, o que as massas sabem, o que os que estão dentro sabem, no topo disso tudo só há uma religião, todos servem o mesmo mestre. Agora, não vou ser eu que vou dizer para você a que mestre eles servem, porque vocês poderiam me acusar. Vamos deixar que a Bíblia fala. Quem deu a ele o seu assento, o seu poder, a sua grande autoridade? Apocalipse capítulo 13. O dragão. E quem é o dragão de acordo com a Bíblia? É Satanás. Isso é adoração a Lúcifer. Aqui você tem os símbolos da lua, do sol e a estrela no catolicismo em todas as catedrais. Este aqui é fascinante. Esta é uma catedral católica na Alemanha. Eu fiquei admirado. Está aqui por toda parte. Olhem, mesmo nesses relógios, eles sabem o que estão fazendo, sabem o que estão fazendo. Este é um edifício moderno. Aqui você tem o símbolo da lua e da estrela. E quando o ponteiro do relógio anda, você tem o nascimento do Deus Sol, Baal-Hadad. Baal-Hadad. Baal-Hadad falando ao mundo quem é Deus. É por isso que você tem aqui também na meia-lua, com os raios do sol, raios ondulados e retos. Aqui você tem toda a catástrofe, reta, curvada, na meia-lua, em pé, sobre a serpente. Essas são as divindades pagãs antigas. Ali você tem a Trindade também. A meia-lua com Maria e a criança na meia-lua. Mesma coisa nessas pinturas antigas. E o símbolo do pássaro dando a sua carne como alimento para seus filhotes. Símbolo da fênix que se levanta das próprias cinzas e volta à vida. No livro 6 Diálogos sobre o Dia do Senhor, está escrito, o domingo sendo o dia no qual os gentios solenemente adoraram esse planeta, é assim que eles chamavam o Sol. Os cristãos acharam adequado manter o mesmo dia e o mesmo nome para o dia, para que eles não parecessem belicosos e assim dificultassem a conversão dos gentios. Esse é o raciocínio católico romano. Em outras palavras, o domingo, adorado no dia do sol, esse é o raciocínio católico romano. Assim, em outras palavras, o domingo, a adoração no dia do sol, entrou para a igreja. A Bíblia diz, seus sacerdotes violaram a minha lei e profanaram minhas coisas sagradas. Eles não fizeram diferença entre o santo e o profano. Nós vimos como Roma mudou o dia de adoração do sábado para o domingo, a fim de se alinhar com o culto pagão. No dicionário Webster, edição de 1929, encontramos: o domingo é assim chamado porque esse dia era antigamente dedicado ao sol, ou à sua adoração, o primeiro dia da semana. Aí está a razão. É porque é de fato a adoração. Eles não estão enganados. Aqueles que estão na liderança sabem exatamente o que estão fazendo. Eles sabem exatamente. Aqui está a face da criança dentro do símbolo da fertilidade no altar católico romano. E o que está ao redor? Eu nem vou explicar, eu vou deixar isso de lado. Símbolo masculino e feminino e a face de Apolo. No Mundo Católico de março de 1984, na página 809, está escrito: o sol era o principal. Principal o quê? Principal símbolo do paganismo. Daí a igreja parece ter dito, podem continuar com o velho nome pagão. Vai continuar consagrado, santificado. E assim o domingo pagão, dedicado a Baal, se tornou o domingo cristão, sagrado a Jesus. Esse Jesus, no entanto, não é Jesus de Nazaré. Esse é outro Salvador. Javé, o Salvador, o outro Deus no lugar. O Salvador contrafeito. Aí você tem o sol como símbolo ali. Ali você tem como símbolo de um vidro manchado, da mudança da lei. Há apenas 3 em um tablete, mas deveria haver 4. Ali você tem a face de Apolo no templo grego. E é claro, você o encontra também no altar católico romano, porque é o mesmo Deus.
Agora, vejam por que a besta tem o componente do leão, que é a Babilônia, o componente do leopardo, que é a Grécia, o componente do urso, os pés, porque, por exemplo, a tiara que coroa o Papa vem dos tempos medo-persas. Ali está, na Escandinávia, aqueles velhos símbolos sobre a parede, porque os símbolos do sol estão por toda parte. Este é um culto de fertilidade. E tudo isso aqui deste lado é um símbolo da vitória de Lúcifer contra Adonai. Nós vamos ter que entrar no ocultismo para ver isso. É uma coisa assustadora. Mas nós vamos falar sobre isso. Há aqui outra coroa tríplice, supostamente representando Deus o Pai. Aqui está o crucifixo sendo carregado por toda parte, o símbolo da morte de um e da ressurreição do outro. E as auréolas? Bem, nós temos uma auréola na deusa japonesa da felicidade. Ali você tem uma auréola em Krishna. Ali você tem uma auréola num deus hindu. É um símbolo do sol. E ali você tem uma auréola numa figura católica romana. Esta aqui eu tirei a foto na catedral. Uma catedral novinha em folha que eles construíram em Londres. Uma catedral católica romana. Há tantos símbolos pagãos ali que ofuscam a mente da gente. E por falar nisso, ali está a serpente. Você consegue ver? Estão encostados na serpente. Interessante. Aqui está outra divindade oriental com uma auréola. Ali estão deuses japoneses e chineses com auréolas. E o símbolo da cruz. Ali você tem, em Mesopotâmia, era um símbolo do Deus Sol. Isso foi muito antes de Cristo, muito antes de Cristo. Ali está de novo na Mesopotâmia, ali está num relevo. Esta cruz está numa forma diferente, porque esta forma é o símbolo da vida, a divindade da vida. E os sacerdotes pagãos usam este símbolo ao redor do seu pescoço. Então você tem esta linha que rodeia, desce e se estica até aqui. Agora, quem é que usa uma coisa parecida com essa hoje em dia? Os sacerdotes católicos é que usam. Esta parte indo em volta do pescoço e às vezes as linhas sobem pelo lado, simbolizando exatamente a mesma coisa. Aqui está a estátua de Maria segurando um relâmpago em sua mão. Agora, o que Maria tem que ver com relâmpago? Bem, há uma estátua de Zeus com um relâmpago em sua mão, porque quer que você use a figura masculina ou a figura feminina, esta divindade sendo andrógina, não importa, é tudo a mesma divindade. Símbolos pagãos, sinais manuais. Este aqui é o símbolo pagão da antiga Trindade. Também é mostrado aqui. E ali está no catolicismo romano. Ali está na antiga estátua de Júpiter, que hoje é reverenciada como a estátua de Pedro. Mas ela vem diretamente de um templo pagão, diretamente para o Vaticano. E ali está ele, com o antigo símbolo pagão. Ali está alguém beijando-lhe o pé. E ali você tem o mesmo símbolo nas tribos nórdicas. Ali está a mão de Buda, exatamente a mesma coisa. Ou você pode ter desse outro jeito, com 3 dedos. Ali está no papado. Ali está o mesmo símbolo no budismo. Conseguem ver isso? Eles usam exatamente a mesma coisa. São exatamente a mesma coisa, certo? Por trás dos bastidores. Agora vamos falar das catedrais mais modernas. Aqui está o símbolo do Sol e um Yin-Yang tríplice, que é o antigo símbolo da adoração do Sol. Você o encontra na Catedral Católica Romana e esse aqui é fenomenal. Aqui está o símbolo num piso de Londres, a principal catedral católica, o antigo símbolo tríplice Yin-Yang, que foi reduzido agora apenas a 2, representando o bem e o mal. E no meio de tudo isso está essa estrutura. Se você não está satisfeito ainda, deixe-me levar você para esta catedral romana. Esta é uma catedral onde as pessoas mais importantes do mundo, eu estou falando aqui dos líderes mundiais, é aí que eles vão. O que é isso na porta desta catedral católica? Vocês reconhecem?
um yin yang na porta da Catedral Católica. E dentro da catedral, que é isto? Quadrados brancos e pretos, representando o bem e o mal, do mesmo jeito que você vê na maçonaria. E o que é isso? A fênix se levantando das cinzas, símbolo da ressurreição e da vida que dá força ao porta-luz de Lúcifer. Muito interessante. Aqui você tem o tridente, ali outro tridente. Notem alguns tridentes são representados com linhas onduladas, outros com linhas retas. Aqui, de novo, a união do macho com a fêmea. Poseidon, Netuno, todos têm tridente. Será que nós vamos encontrar o tridente no catolicismo romano? Aqui está ele como símbolo. Ali está o tridente como símbolo no hinduísmo. E ali está ele na igreja, nas igrejas católicas e anglicanas. E se você olhar com cuidado, às vezes você encontra o tridente abertamente, outras vezes sobre Cristo. Em alguns casos, tem o sinal manual pagão, e tem o globo pagão, e tem o tridente ali. Ali você tem a flor de lis. Eles usaram isto como símbolo porque tem uma conotação de fertilidade. Aqui está Ísis com a flor de lis. Será que você deveria esperá-la também no catolicismo? Isso aqui vem tudo do paganismo. Bem, sim, a flor de lis também aparece no catolicismo, na igreja católica, no altar católico. Aqui você tem a flor de lis nesta cidade, numa catedral, sobre a cabeça de Cristo e saindo das suas duas orelhas. Bastante triste, pois uma pessoa não consegue ouvir muito bem com a flor de lis tampando os ouvidos. Bem, e é claro, você tem miçangas, mantras. Vocês já ouviram falar de mantras? Bem, Mateus capítulo 6, versículo 7. Quando orardes, não useis de vãs repetições, como os pagãos fazem, pois eles pensam que serão ouvidos por sua muita repetição. O mantra é uma oração repetida, que coloca você num estado alterado de consciência. E é isso que nós temos na música hoje. Os jovens, quando eles vão para alguns festivais, eles usam drogas, e eles usam mantras adaptados à música para colocá-los num estado alterado de consciência, para que outro poder se apodere deles. Portanto, os mantras, as orações repetitivas, são um símbolo de todas as religiões pagãs. Você o encontra no Islã, você o encontra no catolicismo, você encontra em todas elas. E de onde vem o mantra? De Babilônia. Ali você tem os sacerdotes pagãos de Baal com as suas miçangas de mantra, os seus rosários nas mãos. Ali você tem as divindades hindus com seus rosários de mantra também nas mãos. E este, é claro, é um outro símbolo muito interessante. Este é o olho de Osíris, o olho do deus Osíris, o deus que tem um olho só. Ali você o tem num altar de uma catedral católica da França. É sempre o símbolo de Osíris, o símbolo da forma masculina de Osíris. Ou da forma feminina, a vaca sagrada, a deidade feminina. Ela era adorada no culto de fertilidade como uma vaca que dava leite, que nutria o seu filhote, ou como uma linda mulher. E claro, tristemente, você tem esse símbolo provavelmente no seu bolso agora mesmo, se você tem uma carteira. E ali você tem o mesmo símbolo, o triângulo de 60 graus, que significa 60-60, o triângulo 666 nos mistérios, o zero não conta nada. Então, você tem 360 graus, você tem 3, 6 e 0, você tem 9. 9 é o 6 de cabeça para baixo, 9 é um dos maiores números do ocultismo, e ali você tem o mesmo símbolo no altar católico. Aqui ele aparece no movimento da Nova Era, e quando você vai às catedrais, você o encontra por toda parte, o símbolo de Osíris. Ali está ele, na frente de uma catedral jesuíta.
Aqui você tem a concha, símbolo do universo. Havia 360 graus no universo. Havia 36 salas, por falar nisso. Todos os nossos sistemas são cheios da cultura pagã. Se você pegar um baralho, há 4 naipes, há 4 estações, há 52 cartas, há 52 semanas num ano. Porque você tem este movimento através do zodíaco, dos planetas. E tudo isso aparece no baralho, no xadrez, em todos esses jogos. Mas em qualquer lugar, a concha era o símbolo do zodíaco e do movimento através do zodíaco. Poseidon era um deles. E aqui você tem, nesta igreja católica, João Batista usando a concha cóptica com um símbolo pagão para batizar Jesus. Percebam que a água aqui está sob a forma da deidade feminina. E ali está, sobre os arcos das igrejas. Ali você tem Vênus, nascida da concha. E é claro, um dos símbolos... E é claro, trata-se de um símbolo importante na Igreja Católica, na Catedral de São Pedro. Todo símbolo pagão você encontra lá. E é claro, um dos símbolos mais importantes da Igreja Católica é a Catedral de São Pedro. No entanto, você encontra qualquer símbolo pagão ali. Se está no paganismo, você encontra no cristianismo. O globo, outro símbolo da deidade pagã, aqui está o deus Mitra segurando o globo que representa o universo. Ele é a outra divindade. Onde se encontra, será, o maior globo do mundo? Está no alto da Catedral de São Pedro. Por falar nisso, aqui está uma rosa cruz. E ali, esses símbolos, e eles têm uma conotação de fertilidade, que nós não vamos discutir em detalhes agora. Aqui está o globo também. Você vai encontrar muitos globos aqui. O globo como símbolo de Mitra. Este é Tammuz, mas eles dizem que é Jesus com o rosário ao redor do pescoço e com o globo em sua mão. O mesmo com essa estátua aqui, o globo na mão, a adoração do Sagrado Coração que você encontra no catolicismo. Ali está entre os astecas, você o encontra em todas as culturas pagãs. Vem de Babilônia. E se você for para o Vaticano e observar o principal centro desse tipo de adoração, você encontrará todos os símbolos da adoração do Sol bem ali na Catedral de São Pedro. A adoração do Sol, a adoração da Lua. Aqui você tem as pilastras serpentinas da abóbada de Bernini. Você tem todos os aspectos da adoração do Sol. Você tem até a cúpula, que é conhecida como a cúpula do Sol, símbolo da adoração do Sol. E no chão das catedrais, você encontra os símbolos do zodíaco. E a observação das estrelas, a astrologia, todas essas coisas que faziam parte da cultura dos caldeus. E agora, até os presidentes das nações do mundo se transformaram em observadores das estrelas e ficam dizendo às pessoas o que fazer. O mundo não mudou nem um pouco.